Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Sinara. Como vocês têm visto, nós temos feito uma série de vídeos aqui no Educalar sobre métodos, filosofias pedagógicas, e esse é um assunto muito importante para todos nós. Mas conversando com Emerson e vendo também algumas linhas, né, algumas coisas que nós temos defendido, eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês e explicar o que nós devemos fazer, né, o que nós devemos acreditar acerca da educação cristã. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre esse tema e é um assunto muito importante para todos os cristãos, para a igreja, para as famílias, para os professores, para famílias que educam em casa, para famílias cujas crianças vão para a escola. Então é um tema realmente para todo o povo de Deus, porque diz respeito, como nós vamos ver nesse vídeo, sobre a educação de acordo com o que a palavra de Deus diz. E isso não importa se seu filho estudou em casa ou não, é um assunto importante para todos os cristãos. Para falar sobre isso, eu me baseei em alguns materiais. Inicialmente, e claro, me baseei na palavra de Deus, na Bíblia. Todos os materiais que eu utilizei fora dela são materiais de apoio de pessoas que já estudaram, já viram, né, esse tema de uma maneira mais específica e eu resumi todos eles para vir falar aqui com vocês. Então, além da Bíblia, eu utilizei também os catecismos e confissões de fé reformada, não só nesse vídeo, mas nos outros que eu vou gravar e vocês vão ter acesso. E aí, o que seriam esses catecismos, né? Para quem não conhece, catecismos ou confissões de fé são documentos da igreja onde pastores, irmãos, em determinados momentos da história da igreja, fizeram um compilado das principais doutrinas da Bíblia, das principais bases da nossa fé. Não são textos inspirados, mas são textos muito bons quando dizemos respeito a sistematizar de uma maneira mais clara as doutrinas nas quais nós cremos. Então não tem o peso da Bíblia, mas é interessante para expressar de uma maneira mais clara doutrinas que nós cremos. Além disso, eu também utilizei um pouco de alguns livros que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, Diretrizes para o Ensino na Igreja Local, da editora Cultura Cristã, da escritora Karen B. Tai. O livro Ensinando o Trivium, volume 1, do casal Bluedorn, da editora Monergismo. O livro Temas Fundamentais da Educação Cristã, de Robert Pasmino, da editora Cultura Cristã também. O que estão ensinando aos nossos filhos, de Solano Portela, da editora Fiel. Família Guiada pela Fé, de Vori Balchan, da editora Monergismo. Além disso, eu também utilizei outros materiais que vão aparecer na tela aqui em algum lugar, que na verdade eu tenho acesso apenas no Kindle. O livro Educação em Casa, na Igreja, na Escola, de Felipe Fontes, da editora Cultura Cristã. O livro Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. E A Filosofia do Currículo Cristão, do Rushdoony. Antes de começar, eu quero reforçar algumas coisas que eu já tenho falado em outros vídeos. Primeiro, somente a palavra de Deus é inerrante. Eu posso errar, como todos esses livros, todos nós podemos errar. Mas existe sim a revelação de Deus, né, que é a palavra de Deus que é inerrante. E na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso a gente tenta se munir, né, tanto desses materiais como de pessoas que sempre estão avaliando o nosso trabalho. Essa pessoa, inclusive, pode ser você. Se você é um cristão e conhece a palavra de Deus, seja como um crente de Bereia, nós falamos alguma coisa aqui para você, vá ver se nas escrituras é realmente verdade, se está dessa forma. E se você viu algo que não está de acordo com a palavra de Deus, converse conosco. Se nós estivermos errados, nós vamos ficar felizes com o seu conselho, com a sua ajuda. E também gosto de lembrar que todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui é sempre com o objetivo de ajudar as famílias, né, de sistematizar algumas verdades, de resumir, mas não substitui a leitura dos originais, a leitura dos clássicos, a leitura dos livros que nós sugerimos e assim por diante. Então, sem mais delongas, vamos falar desse tema que é tão importante para nós. Esse tema já vem sendo debatido há muito tempo com pessoas muito melhores do que eu, né? Vi de todos os livros que eu estou usando para falar sobre isso. E, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é uma sistematização dos principais pontos levantados por esses livros. Eu não tirei nada da minha cabeça, eu estou apenas mostrando o resultado dos meus estudos para vocês. Sobre essa bibliografia, é importante dizer que existem pontos entre eles em que há discordâncias em pontos secundários. Por exemplo, o livro Ensinando o Trivium entende que a educação domiciliar ela é
um mandamento, excluindo a possibilidade dos pais educarem através da ajuda da escola. E esse já não é o posicionamento de outros livros, como o do Solano Portela, do Felipe Fontes, e é também o posicionamento da Educalar. Nós cremos que a educação cristã, ela perpassa do limite da educação domiciliar e pode haver educação cristã em vários contextos. Por isso, quando eu falar educação cristã, não entenda como um sinônimo de educação domiciliar. Mas eu vou falar melhor disso no próximo vídeo. Então vamos começar pensando sobre a necessidade que nós temos de uma educação cristã. No livro Família Guiada pela Fé, Voddie Baucham vai trazer uma realidade muito triste que acontece nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, através de uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos. A pesquisa mostra que de 70% a 88% dos cristãos que ingressam nas universidades não continuam na igreja e deixam a igreja até o segundo ano da universidade. Ou seja, 70% a 88% dos cristãos que entram nas universidades vão deixá-la até o segundo ano. E esse motivo, de acordo com os pesquisadores, é porque quando se trata da formação da vida dos jovens, sob o ponto de vista sociológico, uma característica se destaca. As comunidades de fé conseguem um pequeno lugar lá ao fundo, por um período muito limitado de tempo. A maioria dos adolescentes americanos parece sustentar visões abrangentes, pluralistas e individualistas sobre verdade religiosa, símbolos de identidade e necessidade de ir à igreja. Então aqui nós temos o nosso cenário. Essa é a nossa realidade. E é uma realidade que não está somente nos Estados Unidos, mas está aqui também. Pergunte para pais de adolescentes ou para crentes que estão nas universidades quantos colegas de sala de aula entraram na universidade dizendo-se ser cristãos e quantos terminaram. Pela minha experiência na minha universidade, numa turma de 40 alunos, aproximadamente 10 eram cristãos e somente 2 continuaram ao final do curso. E por que isso acontece? Isso acontece também por como é nosso cenário. Enquanto a mídia, a escola, o mundo, os amigos, as influências ocupam boa parte da criança através de filmes, videogames, escola, amizades, às vezes pais que não estão presentes em casa, a criança vai para a igreja uma vez por semana e lá ela tem algum contato com a igreja. Isso é, quando existe uma pregação verdadeira da palavra dentro dessa igreja. Nesse cenário, Voddie Baucham vai falar que nós não devemos nos surpreender com jovens deixando a igreja aos montes, porque alguém permaneceria fiel a uma organização da qual discorda amplamente. O problema não é que esses filhos estejam abandonando o cristianismo. O problema é que a maioria deles, na verdade, não é cristã. E por que eles não têm se tornado cristãos? Porque nós temos falhado como igreja em discipular e ensinar os mais jovens, na verdade. Nós temos falhado em prover uma educação cristã. Uma outra questão que é muito importante é que normalmente nós pensamos que existe uma neutralidade na escola ou em outras coisas, não é mesmo? Afinal, se na igreja existe um Deus sempre presente, nos outros lugares você aceita qualquer coisa, mas isso não é verdade. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, fala que nossa inteligência não foi feita para ser livre. Ela sempre está submissa a alguma cosmovisão. Se Deus não é o Senhor na sua mente, pode ter certeza que ela terá outro Senhor. Em outras palavras, não existe nada neutro. Tudo que é falado com pressuposto, e se esse pressuposto não é Deus, é um outro ídolo, pode ter certeza. Rushdoony, no seu livro A Filosofia do Currículo Cristão, fala que a educação sempre foi uma função religiosa da sociedade, intimamente ligada à sua crença. Quando o Estado assume as responsabilidades da educação, tirando-os da igreja e dos pais cristãos, ele não repudia dessa forma todas as religiões, apenas troca o cristianismo pela sua própria religião estatizante, geralmente uma forma de humanismo. Em outras palavras, o Estado, quando ele oferece uma educação, essa educação ela não é livre, ela está escrava, né, como o Jonas Madureira falou, de alguma cosmovisão, e normalmente ela é o humanismo. Esse fato não é só verdadeiro, como também não é oculto. Todas as diversas filosofias e correntes pedagógicas sabem
que os seus pressupostos filosóficos vão ter consequências. É exatamente por isso que os ditadores ou aquelas figuras estatais que almejam a ditadura, né, que almejam um sistema ditador, lutam tanto por controlar as formas de educação, seja a mídia, seja a imprensa, sejam as escolas. Então, se você controla o que é falado, como é falado, você pode moldar o coração e a mente de uma pessoa. Um outro aspecto, que é falado por Solano Portela no livro O que estão ensinando aos nossos filhos, que já tem resenha aqui no canal, ele fala que escolas de qualquer sociedade refletem os padrões da própria sociedade que as abrigam e as mantém. Ou seja, uma escola ela vai refletir também o meio em que ela vive. Então aqui nós podemos perceber uma via de mão dupla. Por um lado, a nossa educação reflete em como nós vamos crer, e por outro lado, as nossas crenças vão refletir na nossa educação. Felipe Fontes, no livro Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, vai ilustrar essa verdade de maneira brilhante da seguinte maneira. Explicando o texto de Deuteronômio 6, um texto que é imprescindível para entendermos a educação cristã, ele vai falar que existe certa influência da educação sobre a religião e que a religião determina a educação. Então essas duas frases vão ser importantes para toda a nossa análise daqui para frente. Todos esses livros vão ter esse mesmo princípio, mas Felipe Fontes foi brilhante em colocar as coisas nesse termos, porque é realmente assim. Perceba aqui a diferença e nós devemos dar ênfase na importância dessa diferença de influenciar e determinar. A educação influencia a nossa religião, mas ela não é determinante. Por quê? Porque só Cristo pode realmente ser determinante na nossa religião. Se nós acreditássemos que a educação fosse suficiente para salvar alguém, nós poderíamos crer como Comênio que a educação seria o meio pelo qual a humanidade fosse salva. E isso não é só mentira, como é terrivelmente idólatra, porque coloca a educação no papel de Jesus, né, do nosso Redentor. Mas a educação tem sim uma forte influência. Por quê? Porque primeiro, se a gente parar para pensar em Romanos 10:17, quando diz: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, nós vamos ver que o meio pelo qual Deus vai evangelizar seu povo é através da pregação. Em um certo sentido, a pregação é uma atividade educacional. O pastor, o presbítero que está pregando, ele vai estar transmitindo a verdade de Deus, expondo a palavra de Deus para todas aquelas pessoas que o escutam. Então, sim, a nossa educação ela vai influenciar na religião, mas reforço, ela não vai determinar, porque, como Jesus disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, só Jesus pode levar o homem a crer nele e a salvá-lo. Voltando para a questão de que a educação influencia a religião, a gente pode ver também em Provérbios 22:6 que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar e quando crescer ela não vai se desviar dele. E Deuteronômio 6 fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus em seu coração. Então, se Deus faz essas ordens, dá esses mandamentos, primeiro, nós precisamos cumpri-los. E segundo, existe sim a importância da educação nesse sentido evangelista. Resumindo, deixando muito claro mais uma vez, a nossa educação vai influenciar em como nós vamos ver, em como nós vamos andar, em como nós vamos nos relacionar com Deus, em como nós vamos nos relacionar com o próximo. Ela vai influenciar, mas ela não vai determinar, porque a pessoa pode passar a vida inteira tendo educação ruim e Deus resolver salvar no final da vida dela, assim como a pessoa pode ter educação cristã a vida inteira e não ser salva. Por outro lado, a nossa religião determina a maneira como nós devemos educar. E isso, gente, é muito sério. Isso acontece porque a nossa prática da fé depende da nossa fé. É por isso que a gente fala regra de fé e prática, porque a fé sem obras é morta. O que nós queremos sobre Deus tem que mudar a forma como nós educamos. E é exatamente pensando nesse contexto em que nós precisamos pensar sobre a educação cristã. Então já sabemos que a forma como nós vamos ver o mundo vai influenciar a nossa educação e tudo mais. Eu já citei a consequência prática da educação cristã ou não cristã. Existe um dado muito forte que nos leva à necessidade de educar. Nós temos visto muitas famílias em que os filhos
crescem e se desviam porque eles nunca foram ensinados, nunca foram evangelizados. E esse é um aspecto muito importante, não deve ser menosprezado, mas tem um ainda mais importante do que isso. Não porque isso não é importante, mas porque o segundo é muito mais sério e vocês vão entender por que daqui a pouquinho. E o que seria essa consequência? Por que o fato da religião determinar a nossa educação é tão importante? Para começar a falar sobre esse assunto, eu vou ler aqui uma citação do livro do Felipe Fontes, ainda comentando sobre Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 propõe uma estrutura básica para o funcionamento da nossa atividade pedagógica: adorar, ser, educar. O modo como nós ensinamos é determinado por aquilo que somos, e o que somos por aquele a quem adoramos. É, portanto, a religião, compreendida em seu sentido mais profundo, de relação com o absoluto, o verdadeiro Deus, ou falso, um ídolo, o fundamento da nossa maneira de ser e, consequentemente, da nossa maneira de educar. Deuteronômio 6 ensina que você educa de acordo com o que adora. Essa é a razão pela qual não há educação nem visão sobre educação que seja religiosamente neutra. Toda visão sobre educação diz algo sobre Deus, ainda que não explicitamente. Não dizer nada sobre Deus significa ignorá-lo. E se Deus é quem ele diz ser, ignorá-lo significa rejeitá-lo. Pesado, né? Em outras palavras, a nossa educação é uma forma de adoração. E se essa educação não adora a Deus, ela necessariamente vai adorar um ídolo. Isso é muito grave. Isso é muito perceptível na prática ao perceber as outras filosofias que não têm Deus como centro. Sempre existe nessas formas de educar que não são cristãs aqueles aspectos secundários e que são importantes sim pra gente, mas que nesse contexto da educação pagã, ele é tornado como primário. Então você tem um aspecto secundário e você coloca ele no lugar de Deus. E aí você tem o próprio conhecimento como no lugar de Deus, e aí você tem um movimento erudito muito forte, em que o conhecimento é o início, meio e fim de tudo. Ou você tem o professor como o centro daquela educação, e isso vai ser ruim na prática também, porque o professor vai ser inquestionável, vai ser um Deus com D minúsculo que não pode ser questionado, que não pode ser contrariado e que às vezes até é rude, duro com a criança. Ou você tem a criança como centro do processo educacional. Enfim, na prática você vê que o ser humano sempre está tentando colocar um aspecto bom ou ruim no centro da educação. Mas voltando ao nosso assunto, e em outras palavras, Deus é o ponto de partida da nossa educação, porque o que nós queremos sobre ele vai determinar nossa educação. Então lembre disso. Deus é o ponto de partida da nossa educação. Ele também é o objetivo da nossa educação, porque se nós não vivemos para glorificar a Deus, nossa vida não cumpre o seu propósito aqui na Terra, né? Como diz a pergunta do catecismo breve, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E ele também é o objetivo da nossa educação, porque a nossa educação revela quem nós adoramos e nós devemos adorar a Deus, né? Ele deve ser nosso objetivo. E como tudo que nós aprendemos nesse contexto, ele também é por meio dele que nós temos a nossa educação, porque ele é o mantenedor, o criador de tudo. Então guarde esses três conceitos. Felipe Fonte, no seu livro, também vai explicar esse conceito que eu estou explicando aqui para vocês. Na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma declaração curta, mas extremamente impactante. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. O impacto dessa declaração se deve, basicamente, à sua extensão abrangente e natureza radical. O que essa sentença afirma é que Deus é a origem dele, o mantenedor por meio dele e o destino para ele de todas as coisas que existem. Em linguagem teológica, dizemos que a realidade é até o referente. Essa compreensão é o distintivo fundamental da educação cristã. Ela tem Deus como eixo central. Começa com Deus, se desenvolve com Deus e termina com Ele. Deixando muito mais claro, deixando escancarado, Deus é a referência da nossa educação. Ele é o início, meio e fim. Ele é dele, por ele e para ele. E é por isso que isso é tão sério. É por isso que eu falei que essa segunda realidade é mais importante do que a primeira. Porque na primeira realidade, nós vemos que nós precisamos
educar nossos filhos numa educação cristã como modo evangelístico, né? Nós precisamos evangelizar nossos filhos, isso é importante. Falando isso, nós vemos que existe uma necessidade de evangelismo porque houve queda. Mas e se não houvesse queda? Ainda assim, nós precisaríamos de uma educação cristã. Por isso que isso é ainda mais profundo. Mesmo que nós não tivéssemos uma realidade caída, não ter uma educação cristã seria pecado, porque nós estaríamos pegando a educação que deve ter Deus como primazia, que deve ter Deus como centro, que deve ser para Deus, estaríamos colocando outra coisa que estaria roubando, usurpando o lugar de Deus. Então, meus irmãos, isso é muito grave. Isso é muito grave. Mais uma vez, isso é muito grave. Não se trata da gente gostar mais de um método ou de outro. Não se trata nem mesmo só do evangelismo. Porque se a gente parar para pensar, eu, por exemplo, Sinara, não tive uma educação cristã e eu me saí bem, né? Vamos dizer assim. Meus pais foram muito presentes na minha vida. Fui evangelizada desde o berço. Na igreja, meus pais sempre me fizeram participar do culto solene. E com o passar do tempo eu fui lendo e fui aprendendo mais da palavra de Deus. E Deus, pela bondade dele, me fez crente nele. Mas mesmo que você tenha outros métodos de evangelismo, mesmo que você tenha outro modo de evangelismo, ainda assim você precisa de educação cristã, porque não ter uma educação cristã é usurpar o lugar de Deus onde é de direito. Então, a gente fica ali cercado por todos os lados, um pensamento que tem consequências muito sérias. É claro que na nossa realidade existem famílias que não vão conseguir isso, né? Existem mães solteiras, existem pessoas numa situação muito difícil financeiramente e aí os pais precisam colocar na escola pública e os dois pais precisam trabalhar, o pai e a mãe. Nós sabemos dessas situações, devem ser avaliadas individualmente e buscar sempre ter uma educação cristã. Nós como igreja sempre devemos pensar nesses casos de maneira individual. É importante sim pensar nisso, até porque não é tanta minoria assim. Mas isso não vai tirar o fato de que o mandamento de Deus é esse. Nós precisamos ter uma educação cujo centro, cujo começo, meio e fim seja Deus. É por isso que nós não devemos nem nos importar, nem pensar que é extremismo, purismo, que é todos os ismos que você pensar, seguir uma educação cristã. É simplesmente obedecer a palavra de Deus. O lado bom de tudo isso é que nós somos desenhados por Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Deus deixou princípios pedagógicos em sua palavra. E isso deve ser visto como motivo de muita alegria pra gente. Porque Deus não nos deixou aí tontos, né, sem perspectiva nenhuma do que nós deveríamos fazer. Ele nos falou que fazer isso deve ser visto como motivo de muita alegria para nós, e não como um fardo. É sim uma responsabilidade, mas também uma alegria. Mais interessante é que como Deus é o nosso designer e Ele sabe de tudo, os princípios pedagógicos bíblicos, eles são princípios que levam a métodos de excelência. Quando Deus está no centro da educação, essa educação ela é de extrema qualidade e forma homens e mulheres com caráter, inteligência e habilidade muito fortes. Isso é muito interessante porque enquanto o mundo coloca outros aspectos, outras questões no lugar de Deus, buscando uma excelência, uma proficiência, um engrandecimento pessoal, eles não conseguem alcançar porque eles focam no que não é para focar. Enquanto isso, nós que temos Deus por início, meio e fim, nós realmente pensamos nessas questões como algo secundário, mas acabamos por alcançar uma excelência de ensino. E essa é aquela matemática divina maravilhosa de quem buscar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achá-la-á. Claro que isso no sentido da salvação, mas também se aplica, é uma verdade que também se aplica aqui. Felipe Fontes vai fazer um comentário muito interessante também sobre isso. Ele fala: acreditamos nos inúmeros benefícios pragmáticos da educação cristã e também é por isso que a defendemos. Mas estamos mais interessados em saber como podemos ser fiéis a Deus do que naquilo que ganharemos com isso. É fundamentalmente por isso que defendemos a educação cristã e convocamos os demais cristãos a fazê-lo. O último alerta, antes de terminar a falar sobre isso, é que, infelizmente, os cristãos que entenderem seu chamado e que lutam, que vão atrás deles, enfrentam dificuldades até mesmo dentro da igreja. Voddie Baucham vai falar
que a busca por uma família guiada pela fé pode ser custosa. Tem o custo da nossa própria deficiência, tem o custo também das perseguições que podemos encontrar, né, nas diversas esferas da nossa vida. Então, pensando na importância da educação cristã, todos esses livros eles se preocupam com isso de uma maneira e de outra, e eu poderia fazer várias citações, mas como esse vídeo já está muito grande, eu vou só falar para vocês o que é, e vocês podem ter certeza que esses livros são unânimes em falar que uma educação cristã ela é uma forma diferente de ensinar. Vou explicar primeiro falando que ela não é. Educação cristã não é você ter uma educação, um currículo todo humanista ou com outra filosofia como base e colocar versículos bíblicos entre as aulas. Isso não é educação cristã. A educação cristã é você observar os princípios pedagógicos bíblicos e ver como isso se aplica na sua realidade. Seja você ensinando matemática, inglês, teologia, o que for. Você está ensinando a cozinhar, está ensinando a fazer crochê, está ensinando a... Não importa. Você tem que observar os princípios bíblicos. Ou seja, a educação cristã, ela é um jeito diferente, um jeito específico de ensinar. E aí, vamos para a nossa última pergunta. Como? Como ter uma educação cristã? Existe assim um padrão? Existe uma coisa específica? Sim e não. E a gente vai conversando e vocês vão entender por quê. Mas o que é importante pensar é que nós temos princípios bíblicos, né, princípios pedagógicos na Bíblia, que vão ser os direcionamentos para a gente nesse modelo. Então, o como é observando a palavra de Deus, o que ela fala sobre isso, e colocando em prática, avaliando tudo de acordo com o crivo das Escrituras e colocando em prática. Como os princípios pedagógicos bíblicos são muito importantes para a nossa análise, vamos entender o que eles são. Vamos por partes. Princípio. O que é um princípio? De acordo com o dicionário Webster de 1828, um princípio pode ser definido como um alicerce, fundamento que suporta uma declaração, ação ou a uma série de ações ou reflexões, uma verdade geral, a lei que compreende muito verdades como o princípio moral da lei de governo, doutrina, o que é crido, seja verdade ou não, mas que serve como uma regra de ação ou base de um sistema. Ou seja, princípio seria aquela verdade que vai levar a uma ação, né? Vai ser aquilo pelo qual você vai ser levado mais para frente para agir de uma determinada maneira. Pedagogia seria a forma como nós ensinamos alguém, os mais jovens. Seria a série de modos, de meios, de métodos que tenham como objetivo educar uma pessoa mais jovem ou com menos conhecimento e levar para um conhecimento e para um status, né, maior. Você vai elevar esse ser humano a uma condição, a sua condição, né? Você é um mestre e está educando o mais jovem vai ser um mestre também. Em outras palavras, a pedagogia é a ciência que vai dizer como nós devemos ensinar os jovens. E bíblico é aquilo que tem origem da Bíblia. Então, os princípios pedagógicos bíblicos são os princípios que vão levar ao método que está de acordo com a Bíblia. Mais uma vez, olha só que lindo. Deus deixou princípios na sua palavra. A gente não precisa ficar brigando aqui. Se está de acordo com a palavra de Deus, a gente aceita. Se não está, a gente não aceita e pronto. A gente só precisa mesmo saber qual é a verdade, qual é a vontade de Deus acerca disso. Isso vai dizer duas coisas pra gente, né? O fato de Deus dar princípios bíblicos, princípios pedagógicos, vai dizer duas verdades aqui muito importantes. A primeira é que isso revela que nós devemos ter cuidado com os métodos utilizados. Se todo método tem um pressuposto, se não falar sobre Deus é negá-lo, então eu preciso tomar cuidado com os métodos e com as filosofias por trás dos métodos que eu empreguei. Se aquilo que eu utilizo está contra a palavra de Deus, aí sim eu preciso reavaliar e não utilizar. Agora, vamos para outra parte. Digamos que aquele método, né, aquela outra questão que a gente está utilizando, não está contra a palavra de Deus. Então, tem liberdade. A gente não precisa ficar brigando, falando, ir na casa do nosso irmão e causando intriga, só porque a forma como ele aplica a palavra de Deus é diferente da nossa. Isso vai até mesmo em relação a homeschooling e educação escolar. Se existe uma educação escolar cristã verdadeira e um homeschooling cristão verdadeiro, não tem por que brigar. Até porque pode acontecer dos pais cristãos tirarem a criança de uma escola secular, levar para casa e utilizar métodos que são
tão ruins quanto, que são ateus, que têm pressupostos que não são bíblicos, ou até mesmo tem um pressuposto que é distorcido da realidade. Não adianta, você tá incorrendo no mesmo erro. O problema não é a escola em si, é o método que geralmente as escolas adotam. Mas se você adota um método que não é cristão em casa também, você também tá pecando. Então eu acho que isso tira qualquer resquício assim de dificuldade entre os pais que educam em casa e os pais que têm uma educação, que dão uma educação escolar para os seus filhos. Vamos concluir esse vídeo de hoje, que já está bem extenso. Esse é só o primeiro vídeo de uma série que vem por aí. E hoje vou recapitular as 3 perguntas que nós respondemos. A primeira, que é por que nós precisamos de educação cristã? A resposta é: porque a nossa educação influencia na nossa religião e a educação cristã é evangelística. E porque Deus deve ter primazia em todas as coisas. Ele é o ponto de partida, a finalidade e o meio da educação. Esses lugares são de direito de Deus. Qualquer outra coisa que fique nesse lugar, que seja o ponto de partida, a finalidade ou o meio da educação, é idolatria, uma vez que ensinamos de acordo com aquilo que adoramos. Pensando o que é educação cristã, podemos dizer que educação cristã é uma maneira específica de se ensinar, e essa educação tem Deus como ponto de partida, finalidade e meio, pois dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E como chegar a uma educação cristã seria observando os princípios pedagógicos bíblicos, aplicando de acordo com todas as situações e com a minha realidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós ainda temos muito a desenvolver sobre esse tema. Isso é muito importante para todos nós. Nós precisamos pensar sobre a educação cristã. Isso não só para pais educadores, mas também para a igreja no modo geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Acompanhe essa série de vídeos, vai ser muito importante para vocês. Leiam os livros que eu citei, leia a Bíblia, né? Não só por minha causa, mas leia a Bíblia. E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom?